Essa é a proposta nada formal de como a Pixel Dots forma a sua equipe de impressão. Como você viu no vídeo logo no início, a fotografia nada mais é do que a luz capturada. Quando a máquina fotográfica captura essa luz, ela captura dentro da gama RGB. Então imagine que esse círculo colorido são todas as cores que seu olho pode ver. Dentro desse espaço, essa é a gama RGB que a câmera pode capturar. Quando você tem um arquivo RGB, ele é um arquivo de entrada para impressão e os tons máximos de vermelho, verde e azul que ele pode conter são esses que estão aqui dentro do espaço RGB. Acontece que quando você pega esse arquivo em RGB e converte ele em CMYK, com o objetivo de levar esse arquivo para a impressora, esse é o CMYK de entrada, esse é o espaço máximo que um arquivo CMYK pode ter de cor. Então os tons máximos de azul, verde e vermelho que você vai conseguir são esses aí. Note que eu chamo de arquivo de entrada o arquivo que você vai mandar para a impressora. Então você pode mandar ele em RGB ou em CMYK. Acontece que a sua impressora digital ela tem uma saída completamente diferente do CMYK entrada, que é o CMYK Swap. Quando você converte um arquivo em CMYK no Photoshop ou no Corel, ele provavelmente está usando o espaço de cor CMYK Swap. Só que sua impressora não opera dentro desse espaço CMYK. Ela opera nesse espaço aí amarelo, que eu chamo de CMYK de saída. Claro que esse espaço é variável, dependendo do tipo de impressora, do tipo de mídia, quantidade de passadas que você vai usar. Mas ele com certeza, independente da impressora que você tenha, ele é maior que o espaço CMYK Swap. Então os tons de azul, verde e vermelho que você vai poder alcançar vão ser um pouco mais intensos do que o arquivo CMYK original. Se a sua impressora for de 6 cores, então, esse espaço é maior ainda e você consegue atingir mais tons de azul, verde e vermelho. Como é que você vai explorar o máximo de cor da sua impressora se você está mandando um arquivo em CMYK para lá? Já que o CMYK da impressora é maior do que o CMYK do Corel e do Photoshop. A única forma de fazer isso é mandando o arquivo em RGB, que é o arquivo que tem a maior capacidade de cor possível. E aí entra a função do software RIP. Quando o RIP identifica que esse azul, por exemplo, não está dentro da possibilidade dele, se a sua impressora é de 6 cores, ele converte daqui para cá. E se for de 4 cores, ele converte daqui para cá. Agora, se você manda um arquivo em CMYK, o seu RIP vai identificar que esse azul aqui já está dentro da gama que ele pode fazer, seja em 4 ou 6 cores. Então, dessa maneira, você trava a maior possibilidade de cor que sua impressora pode dar. Quem vai fazer essas conversões no RIP é justamente a área de renderização e perfis de entrada e saída. Aqui você vai configurar, por exemplo, os perfis de entrada do seu arquivo e os métodos de conversão caso essa cor esteja fora da gama que ele pode fazer. E na saída você tem toda a configuração do perfil de saída, mais as cargas de tinta e o tipo de retícula. Independente do seu RIP, essa tela está lá. Pode estar de uma maneira diferente, mas existe a parte de conversão, ou melhor dizendo, renderização de cor. Por isso que você pode mandar um arquivo em RGB e lá na saída é o RIP o responsável por converter de RGB para o CMYK da máquina e não o Corel ou o Photoshop. Mas e se você recebe do cliente um arquivo já em CMYK? Na nossa consultoria de formação de equipes de impressão, nós aplicamos alguns procedimentos para que você tenha o arquivo de saída novamente em RGB com a máxima qualidade possível. São 3 etapas. A primeira é recuperar as cores que estavam em CMYK para RGB novamente. Removemos o excesso de tinta preta para que você tenha um arquivo mais iluminado e econômico. E por fim aplicamos a nitidez no arquivo. Ou seja, o seu cliente lhe enviou um arquivo assim e você tem a possibilidade de imprimir assim. Além disso, se você observar, o arquivo tratado final ele é muito mais econômico do que o original. Observe aqui, ó, nesse ponto preto, aqui vai ter 300% de tinta sendo derramado. Nesse ponto do cabelo que nem é tão escuro aqui, também tem 300% de tinta. Após o arquivo ser tratado, essas cargas caíram para 278. Você tem uma redução de carga de tinta, aumentando a qualidade do seu arquivo.
Mesmo nos tons de pele, como por exemplo aqui na bochecha ou no lábio, que você tem um aumento da cor, a cor aqui fica econômica. Onde você tinha 40% e 69%, 40% e 69%, no arquivo final você vai ter 22% e 43%. O que acontece nesse caso? Não é a tinta que é reduzida, e sim a gama que é aumentada. Você tem uma cor mais viva, mais vibrante, porém com menos carga de tinta. Então o arquivo final que você vai imprimir vai reduzir os seus custos de impressão. Vamos ver alguns exemplos de arquivos impressos corretamente ou não. Esse aqui mesmo não foi impresso correto. Ele tem um efeito aqui chamado de efeito capacete, ou seja, você não está vendo cabeça, você não está vendo cabelo, você está vendo um borrão preto, parece que a pessoa está de capacete. Esse arquivo, além de ficar feio, ele gastou bastante tinta para você. Já esse aqui é a mesma campanha, os mesmos modelos e você consegue enxergar o cabelo. O arquivo foi tratado corretamente, foi impresso e você está vendo os detalhes, mais econômico e mais bonito. Essas regras também podem ser aplicadas a vetores. Por exemplo, se você tem um texto preto que quando você imprime ele mancha a borda, pode ter certeza que você está com excesso de tinta na sua impressora. E a Pixel Dots, quando presta essa consultoria de formação de equipe de impressão, leva toda a informação para que você reduza ao máximo qualquer efeito desagradável pelo excesso de tinta na sua impressora. O outro foco da nossa consultoria é fazer com que a sua impressora também imprima em preto e branco real, sem azular, esverdear ou amagentar. Nós exploramos isso ao máximo, principalmente se você trabalha com fotógrafos que exigem esse tipo de impressão. Bom, você pode tratar os arquivos para impressão, transformar ele num arquivo de saída correto, observando cuidadosamente cada uma das etapas ao abrir um único arquivo. Isso você faz os procedimentos passo a passo, seja no Corel ou no Photoshop. Mas também podemos aplicar todos esses procedimentos no fechamento de arquivos em lote. Você vai ter vários arquivos em uma pasta e aplicar todas essas 3 etapas de uma vez só em todos os arquivos, ganhando assim tempo e velocidade de produção. Essa técnica vai servir para qualquer impressora que você tenha na sua estrutura. Não importa se ela é UV, base água, solvente, ecosolvente, todo esse procedimento é aplicado para que esse arquivo possa ser impresso em qualquer tecnologia. O que vai diferenciar vai ser o estudo do RIP da sua máquina. No nosso serviço de formação de equipe de impressão, nós exploramos o RIP ao máximo e tiramos toda a capacidade criativa dele. Falando das impressoras da sua estrutura, nós também podemos treinar os seus funcionários para gerar perfis de cor. Não para igualar todas as impressoras para que elas imprimam dentro do mesmo espaço de cor. Isso seria impossível, pois uma impressora de 6 cores jamais pode fazer a mesma quantidade de cor que uma impressora de 4. A nossa lógica de criar perfil de cor na Pixel Dots é para que você descubra o que cada impressora pode dar no máximo de cor que ela consegue fazer. Essa é a ideia que a Pixel Dots tem para você. Nós trazemos a informação para que o seu arquivo ganhe em qualidade, reduza em tempo de produção e reduza em custo, logo que a tinta será reduzida no processo do arquivo final. Vem ser parceiro da Pixel Dots, entre em contato conosco e solicite maiores informações.